Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula sobre como estudar matemática. Bom, eu gostaria de começar essa aula dando a seguinte sugestão. Se você já chegou no estudo da multiplicação, porque eu tenho alunos aqui no canal, eu tenho alunos do ensino médio, eu tenho alunos que já concluíram o ensino médio, eu tenho alunos do ensino fundamental e eu tenho também alunos que estão no início do ensino fundamental, né? Que talvez ainda estejam vendo adição, talvez ainda estejam vendo subtração. Mas se você já chegou pelo menos na multiplicação, uma sugestão que eu dou para você, saiba a tabuada da multiplicação. Você precisa dominar a tabuada da multiplicação, ok? Extremamente importante. Caú, veja, eu não tenho isso memorizado não, mas quando eu preciso, eu sei raciocinar e obter os valores que eu preciso. Olha, isso é legal, isso é melhor do que nada. Tem um lado legal aí, que é o fato de você estar raciocinando, eu acho isso muito legal. Mas a tabuada da multiplicação, pessoal, eu preciso que vocês dominem. Eu preciso que vocês tenham essa tabuada memorizada. Porque multiplicação é algo que você está usando o tempo todo na matemática. E aí o que acontece? Se você não está com a tabuada memorizada, você começa a multiplicar mais lentamente, tá certo? E você começa a perder muito tempo só com as multiplicações, ok? Então, em relação à tabuada da multiplicação, eu preciso realmente que você tenha essa tabuada memorizada, tá? E depois, pessoal, depois que você memorizar, você provavelmente não vai esquecer, porque aí entra uma segunda sugestão que eu considero extremamente importante, que é o seguinte: não utilize calculadora quando você estiver resolvendo questões de matemática, tá? Porque, veja, se você está usando calculadora, você está deixando de fazer aquelas contas básicas que eu preciso que você domine. Você está deixando de treinar multiplicações básicas, divisões básicas. Eu preciso que você treine isso, eu preciso que isso seja parte da sua rotina diária, tá certo? Então, assim, não use calculadora. Pô, Caú, mas o meu professor de física deixa eu usar calculadora, o meu professor de química deixa eu usar calculadora. Use então na aula de física, use então na aula de química. Mas quando você estiver fazendo questões de matemática, não use calculadora. Um outro motivo para você não usar calculadora: o Enem. Enem, para quem não sabe, é o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova que é realizada quando você termina o 3º ano do ensino médio. No Enem, você não vai poder usar calculadora, tá certo? Então imagina, você passou sua vida toda como estudante usando calculadora, aí chega no Enem e não pode usar a calculadora, você está numa fria, tá? Você está numa fria, porque você vai ter que fazer coisas que você não treinou para isso. Então, nas aulas de matemática, nas questões de matemática, não use calculadora, ok? Isso é uma coisa muito importante. Ah, Cauê, então quando chegar no Enem eu já estou contando que eu vou errar as questões de matemática, eu vou me garantir nas outras. Então eu preciso passar uma outra informação importante para você. O Enem tem 180 questões. 180, isso não é tudo isso num dia só, tá? Mas no total são 180 questões. Dessas 180, 45 são de matemática. Isto é, de cada 4 questões do Enem, uma é de matemática. Então, seja qual for a área que você escolheu ou vai escolher, você vai precisar fazer uma boa prova de matemática, ou pelo menos uma prova razoável de matemática no Enem. Tá certo? Então, não dá para descartar matemática. Poxa, Cauê, eu acho isso horrível porque eu acho que matemática não serve para nada. Para quem acha que matemática não serve para nada, eu sugiro que assista o vídeo, é um vídeo só que eu fiz, que o nome do vídeo é Apresentação do Canal, tá certo? No final desse vídeo, eu coloco a minha opinião sobre o estudo de matemática e tento mostrar para você, ou para vocês, que independente da sua área, matemática pode, independente da área que você escolha seguir como profissão,
acho que matemática pode ajudar muito você, tá certo? Beleza. Então vamos lá. Falando ainda sobre o estudo de matemática. Pessoal, matemática tem muito a ver com confiança, tá? É muito, é muito importante que você estude matemática com confiança. Então o que acontece? Se você pega uma lista de 10 questões de matemática e você está com confiança, tá? Você entra empolgado para fazer as 10 questões. Se você está sem confiança em matemática, você entra sem confiança nenhuma para fazer as questões. E, por exemplo, você sem confiança tentou fazer uma, não conseguiu, tentou fazer a segunda, não conseguiu, existe uma chance, uma probabilidade altíssima de você desistir. Tá certo? Então, nós temos que trabalhar muito essa questão da confiança. Então, por exemplo, digamos que você definiu que hoje você vai estudar meia hora de matemática. Tá? Então, por exemplo, você está sem confiança. Tentou fazer uma questão, não conseguiu. Lembre-se que é aquela história. Não adianta você acabar de ler a questão e dizer logo que não conseguiu. Tem que passar pelo menos uns 5, 10 minutos tentando fazer a questão. Mas vamos lá. Leu a questão, a primeira, passou uns 5 minutos tentando, não conseguiu. Não tem a menor ideia de para onde vai. Ok. Fez isso com a segunda questão, não tem a menor ideia de para onde vai. Não desista, não pare de estudar matemática. Você não definiu que seriam 30 minutos de matemática? Não pare. Então, o que você vai fazer? Se aquilo ali está te fazendo mal, né, você está começando a se sentir pior, porque você está tentando fazer as questões e não está conseguindo, use o resto do tempo que você tinha definido para estudar matemática, por exemplo, para assistir um vídeo sobre aquele assunto. Né? Quem sabe você assistindo um vídeo, por exemplo, se você gosta das minhas aulas, se tem um vídeo meu, por exemplo, sobre aquele assunto, vá para aquele vídeo, tente assistir aquela aula, tá certo? Mas se você definiu que seriam 30 minutos de matemática, não estude só 10 de matemática, entendeu? Use o restante para fazer com que você ganhe mais confiança. Tá? Caú, não tem vídeo nenhum sobre esse assunto. Então faça o seguinte, gaste esse restante desse tempo resolvendo questões de um assunto de matemática que você se sente mais à vontade. Pelo menos você está praticando matemática num assunto que você se sente mais à vontade. Então você vai se sentir melhor, tá certo? Mas matemática é confiança. Você precisa ganhar confiança. Agora, por exemplo, se você sai das questões e vai para um vídeo, beleza, foi para o vídeo. Mas lembre-se que o objetivo final são as questões. Então assista o vídeo de olho nas questões. Né? Assista o vídeo pensando, poxa, onde é que esse vídeo aqui vai me ajudar naquela questão? E, por exemplo, quando você chegar em algum momento do vídeo, que você, eita, eu acho que era aqui que eu não estava conseguindo fazer. Então você pode parar esse vídeo e tentar voltar para fazer a questão, ok? Então o objetivo final é a questão, ok? Mas o que mais me preocupa é você sair do seu planejamento. Você tinha um certo planejamento, eu vou estudar tantos minutos hoje de matemática, e você sair desse planejamento porque você não está conseguindo resolver questões. Ok? Então, se não está conseguindo resolver questões, ou vai para outro assunto, um assunto que você acha mais fácil de matemática, tá? E você está praticando aquele assunto, ou você vai assistir vídeos de matemática sobre o assunto que está te gerando mais dificuldade, mas tente usar o tempo todo que você planejou para matemática. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria ver com vocês nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.